Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é os modelos de proteção social e eu quero agradecer ao CERN Trabalho e Segurança Social por mais um webinar. Tem sido vários sobre temas bastante relevantes e agradecer obviamente aos nossos dois convidados, ao Dr. João Proença e ao Dr. Pedro Mota Soares. O Conselho Estratégico Nacional na próxima semana terá mais dois webinars, segunda-feira um sobre agricultura, e quarta-feira um sobre a área da saúde. Estamos também a começar a trabalhar com os candidatos autárquicos. Dia 24 faremos uma conferência presencial em Évora sobre habitação, e temos outros eventos preparados para anunciar muito em breve, mas hoje o tema são os modelos de proteção social. Obviamente a pandemia trouxe novos desafios a uma área já por si bastante complexa, e portanto eu queria agradecer mais uma vez. Eu, como de costume, vou sair e assistir ao debate através da página do Facebook do PSD, mas mais uma vez muito obrigado à secção de trabalho por mais esta organização e muito obrigado aos nossos dois ilustres convidados, e tenho a certeza que será um excelente debate sobre esta temática. Muito obrigado e bom debate. Bom, boa tarde a todas e a todos. Cabe-me agora dar início a esta segunda sessão do ciclo de webinars sobre o futuro do trabalho, como forma de assinalar o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Relembro a todos que no passado dia 30 de abril debatemos o tema de como regular as novas formas de trabalho e hoje iremos debater como adaptar os modelos de proteção social. Como todos sabemos, grandes acontecimentos mundiais provocam alterações súbitas. Hoje, passado mais de um ano da pandemia, ainda não nos é possível perceber quais são ou serão as consequências da pandemia do Covid-19 para o futuro do trabalho. O Fórum Económico Mundial defende que a proteção social, da forma como a conhecemos, na forma como a conhecemos, numa relação empregador-trabalhador, poderá ser colocada em causa devido às novas formas de trabalho que também abordámos no webinar que realizámos no passado dia 30, como já tinha dito há pouco. O que poderá levar a um aumento de trabalhadores independentes, trabalhadores que irão transitar em múltiplos empregos ao longo da sua vida, podendo mesmo dar origem a uma elevada flexibilidade no emprego, o que poderá levar a uma reduzida proteção dos trabalhadores e o risco de não conseguirem carreiras contributivas robustas. Assim, a questão que se coloca hoje é qual o enquadramento que poderemos dar a estes trabalhadores nos regimes de proteção social que conhecemos, ou se mais do que nunca neste século XXI é a altura de pensar em adaptar os modelos sociais que conhecemos a estas novas formas de trabalho que provêm da digitalização, da robotização, da inteligência artificial, entre outras, e que poderão ou não levar a uma diminuição das relações laborais como as que até hoje conhecemos e, consequentemente, uma maior insegurança na proteção laboral dos trabalhadores. Diminuindo a fronteira entre o emprego por conta de outra e o emprego por conta própria, levantam-se novos desafios à garantia da proteção social. Logo, é muito importante repensar se os modelos sociais que conhecemos são os que melhor se adequam a estas mudanças e ao futuro do trabalho. Melhor do que ninguém o engenheiro João Proença para nos responder a estas questões dos vínculos laborais, das novas formas de trabalho, que emergiram de forma viral com a pandemia e da sua adaptação aos modelos de proteção social que hoje conhecemos. Permita-me que, antes de responder, o apresente. Engenheiro químico, foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista durante 2 legislaturas, foi durante 28 anos secretário-geral do OGT e que eu tive a honra também de trabalhar ainda com ele uns anos, foi vice-presidente do Conselho Económico e Social, entre vários outros cargos sindicais, nacionais e internacionais. Atualmente preside ao Conselho Geral de Supervisão da ADSE. João Proença, o palco é seu e tem até 15 minutos para a sua apresentação. E depois faremos um debate mais tarde. Obrigado. Muito obrigado, Lina. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para participar, né, mais esta iniciativa, diria, do PSD. É sempre com muito gosto que participo. E participo ainda de um modo mais interessado, na medida em que é um tema que muito me mobiliza e o painel de presentes de pessoas com as quais eu vou debater são, digamos, o Mota Soares. Já tivemos muitos debates sobre esta matéria
digamos, no quadro da concertação social, o Dr. Jorge Bravo é bem conhecido, digamos, em termos de reflexões que tem feito nesta matéria. Portanto, saúde os participantes e, sobretudo, os membros do painel, e a Lina em particular. Gostaria de dizer que, de facto, este tema pode ser abordado de muitas maneiras, mas começava justamente pela pandemia. A pandemia mostrou duas coisas claras. Uma, que o Estado Social respondeu bem. O Estado Social, ou seja, saúde, segurança social, educação, como bases fundamentais. Um Estado Social que é de base pública, coexiste com o setor privado e com o setor social, mas, portanto, são uma coexistência positiva e importante e que eu defendo. Segunda questão, e que é, digamos, o modelo no resto dos países europeus. Segunda questão, esta pandemia, para além da resposta da saúde, do desafio que foi posto ao SNS, o desafio que foi posto a todos os portugueses, lançou grandes inquietações do mundo do trabalho, portanto, como é evidente, houve diminuição de rendimentos, houve desemprego, que também subiu um pouco, mas que foi contido por medidas sociais, e houve, sobretudo, este sinal de o layoff, por um lado, teletrabalho por outro. Mas um teletrabalho muito especial. Não, foi um teletrabalho que perdeu uma das suas características fundamentais. É voluntário. E deixou de ser voluntário e passou a ser obrigatório. Mas, digamos, o teletrabalho funciona bem e veio para ficar mais do que já existia. Eu lembro-me de ter negociado em 2002, no quadro do Diálogo Social Europeu, um acordo europeu sobre o teletrabalho, Confederação Europeia de Sindicatos, UNICEF e CEP. Este acordo foi transferido em 2003 para o Código de Trabalho e depois de 2009, que é a atual redação da legislação, e que define bem o teletrabalho, os direitos, os deveres, a maneira como ele se organiza. Também dizer que muitas vezes há estas visões, que o mundo vai mudar amanhã. Eu costumo citar o livro do Rifkin, que O Fim do Trabalho, dizia que em 95 acabava o trabalho por conta de outra. O trabalho por conta de outra vai continuar a ser maioritário por muitos e muitos anos nas nossas sociedades. Agora, de facto, há novos vínculos laborais, há às vezes excessiva precarização, que o país até tem combatido com alguma determinação. E os modelos, a segurança social, como a saúde, como a educação, têm que se adaptar. Mas não é nenhuma revolução profunda. Ou seja, aquele modelo que foi concebido em Portugal, que foi todo resultante de acordos de concertação social, as bases fundamentais da reforma, é um modelo que exige pensar permanentemente dele, mas tem assim a capacidade, digamos, de reforma. E até neste momento em que aparece o desafio da economia digital, o desafio da sociedade de informação, o facto neste modelo se ter caminhado para contar toda a carreira contributiva, e não só os melhores dos últimos anos, que dava origem a grandes manipulações, mas para além disso evitava resolver o problema, por exemplo, das prestações de serviços, dos servidores independentes, incluindo quer os recibos verdes, quer os verdadeiros, não os falsos, porque estes devem ser combatidos de outro modo, e, digamos, e até o problema dos gestores, além, digamos, de outras situações que a Segurança Social dá hoje melhor resposta do que dava há 20 anos. E temos de ter isto bem presente. A segunda questão que temos de ter presente é que as mudanças que vão ocorrer vão ser profundas no mundo do trabalho. Quer dizer, existem muitas perspectivas sobre isto, muitas previsões que vão sendo corrigidas, mas eu, por exemplo, a OCDE em 2016 dizia 9% dos empregos estão em alto risco de desaparecer com a economia digital. 50% a 70% não desaparecem, mas grande parte das tarefas serão automatizadas. O Banco Mundial refere 2/3 dos empregos no mundo são suscetíveis de ser automatizados. Digamos que também aquela previsão que quem nascer hoje, daqui a 20 anos, mais de 50% dos postos de trabalho que vai encontrar ainda hoje não existem, nem se prevê quais é que são. Portanto, vai haver mudanças. Mas o trabalho, conta de outra, continua dominante. É evidente que esta economia digital tem aumentado o trabalho à distância, tem criado postos de trabalho, tem alguma segmentação no mercado de trabalho, aos altamente qualificados e há, de facto, trabalhadores fracamente remunerados.
Agora, também um pouco esta referência à segurança social, para dizer que, de facto, quando falamos em segurança social, estamos a falar de regime contributivo, não estamos a falar da caixal das aposentações, que poderia estar integrada no regime contributivo da segurança social, gerido pelo I3S, depois que em Portugal, como em todos os países europeus, é de distribuição, ou seja, são as atuais gerações que financiam as pensões dos atuais pensionistas. E hoje, e ainda quando foi discutido o relatório do Orçamento de Estado 2021, apontava, por exemplo, que a previsão, neste momento, existe um formado por cada três e pouco pensionistas. Bem, ao contrário, três e tal ativos por um pensionista. Bem, daqui em 2060 a previsão é de 1 para 1,5. Ou seja, há aqui um fator muito forte do envelhecimento da população e da própria variação da população ativa. Mas também este relatório reconhece que as previsões, os cenários que construiu há 3 anos eram muito piores que os cenários atuais. Ou seja, as previsões são previsões a 40 anos e essas previsões têm que ser permanentemente revisitadas e, eventualmente, corrigidas as políticas da segurança social para dar uma resposta em termos de sustentabilidade, em termos do direito à pensão de quem entra agora no mercado de trabalho e que será reformado daqui a 40 e tal anos. Portanto, esta questão é uma questão importante e é uma questão que vai mudar. Por exemplo, no recente Conselho Europeu, falava-se que aumentar a população ativa para 78%, aproximando do nível dos Estados Unidos, aumentando bastante a população ativa. Isto é um efeito positivo. E também lembrar que fala-se muito da natalidade, mas também, às vezes, se ignora bastante a realidade da imigração. E o que interessa, quando se discute segurança social, não é se é português, se é estrangeiro. O problema é se contribui ou não para a segurança social, se faz parte ou não da população ativa, independentemente dos problemas eventuais tipo de mira que possam existir. Portanto, é esta questão. Mas também outras questões se citam. O regime de repartição é dominante na Europa, os Estados Unidos, o regime de capitalização, alguns já defenderam há uns anos para passar do regime de repartição para a capitalização podia ser bom. Eu digo, é uma discussão inútil. A atual geração não pode pagar os custos de passar para outro regime, ou seja, pagando a dobrar para a segurança social. Agora, de facto, pode haver o reforço de componentes de capitalização. E, aliás, a atual situação da segurança social e a previsão que daqui a 20, 30 anos, 40 anos, as pensões vão diminuir, com a nova forma de cálculo das pensões, o facto de contar toda a carreira contributiva, mas não, digamos, eu desconto mais hoje do que descontava há 10 ou 20 anos, em termos do valor do dinheiro estar atualizado, não é isso que conta, é o problema da minha carreira contributiva vai evoluindo com o tempo. Mas como vai evoluindo, eu vou ganhando mais, não se reflete suficientemente depois no cálculo da reforma e a diminuição do valor da reforma. Mas isso vai obrigar também a pensar em que medida é que as pessoas devem contribuir para melhorar a sua pensão por esquemas de poupança, nomeadamente, e há muito que vem defendendo e que a Central Sindical, onde foi estagiário, sempre defendeu, que é reforçar os mecanismos. O Estado deve apoiar mecanismos complementares de segurança social originados pela negociação coletiva. Que esta é uma capitalização que envolve não só os trabalhadores, mas também envolve as próprias empresas e que é uma contrapartida, muitas vezes, aos aumentos salariais, revertendo de outra maneira em benefício do trabalhador. Portanto, envelhecimento, diminuição do valor da pensão, são tudo desafios. Eu acho que neste momento tarda um pouco a discussão da segurança social. Infelizmente, é uma discussão que não tem existido, mesmo a discussão do livro verde foi uma discussão um pouco para o português ver, não foi realmente uma discussão, porque hoje, de facto, as políticas sociais, infelizmente, estão demasiado na esfera política e muito menos na constatação social face ao atual, digamos, momento e ao atual quadro de representação na Assembleia da República. O sistema português é um sistema que responde, é um sistema que teve reformas, é um sistema que tem coisas... Eu, por exemplo, lembro que os acordos do Diálogo Social Europeu, todos no princípio,
tinham a ver com a proteção do trabalho precário. Bem, e as questões que se punham não tinham pouco a ver com os portugueses, porque o nosso sistema de proteção do trabalho precário já estava, já respondia às questões. O sistema de defesa, por exemplo, o acordo parental, o sistema de segurança social é dos melhores em termos de trabalho parental, portanto o acordo não tinha efeitos para nós. Mas, portanto, estas questões estão de cima da mesa. Então, como é que isto se reflete em termos de novas questões? Repare-se que, por vezes, há questões que não são verdadeiras questões. O trabalho, o teletrabalho, é um trabalho por conta de outrem. O teletrabalho, nos termos da lei, na maneira como está definido, é um trabalho que é dos trabalhadores de uma empresa ou de trabalhadores contratados para a empresa. É um trabalho à distância, mas é um trabalho por conta de outra. É logo que está protegido pela Segurança Social. Não é aqui que se levantam problemas. Os problemas levantam-se nos trabalhadores, na precarização da relação laboral, muitas vezes no trabalho à distância, no trabalho à distância que é feito por múltiplos empregadores, do trabalho que é feito para plataformas digitais, no trabalho que, por vezes, é feito os chamados trabalhadores nómadas, nomeadamente em certo tipo de profissões, e nomeadamente nos profissionais de software que circulam pelo mundo, digamos, respondendo às necessidades. Muitas vezes, se houver um trabalhador português, pode trabalhar em qualquer parte do mundo e estar a responder aos problemas em Portugal. Portanto, aqui sim levanta os problemas. Os problemas que se levantam para o trabalho independente, os problemas que se levantam para o trabalho no estrangeiro, os problemas que se levantam para as múltiplas questões. Mas também há outro tipo de problema que se levanta. E é este que tem muito a ver com a reforma também da Segurança Social, que é o financiamento da Segurança Social. Continua só ligado ao salário? É evidente que, quando estamos a falar num trabalhador por conta de outra, a empresa paga 23,75, o trabalhador paga 11. A empresa paga um pouco mais de 2/3. Quando estamos a trabalhar no trabalho independente, que agora recentemente, de acordo com a lei, as empresas já pagam alguma coisa, mas a maior parte é os 2/3 são pagos pelo trabalhador e só 1/3, ao menos 1/3 é que é pago pela empresa. E quando estamos a falar do tipo de trabalho, a empresa não participa. E levanta-se aqui um problema semelhante àquele que se levanta nos seguros de saúde dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, temos um sistema privado de proteção de saúde, baseado em seguros. Eu trabalho, tenho o seguro de saúde da minha empresa, se eu cair no desemprego, desaparece o seguro de saúde e tenho um problema grave em ter o acesso à saúde. Também nos trabalhos, nos trabalhadores precários, que não têm um vínculo normal, trabalho subordinado, este pagamento quase por inteiro ou por inteiro da Segurança Social levanta problemas. Já não é um problema, como era há uns anos, de manipulação da carreira contributiva. Se verificava, e portanto tinha que haver barreiras no trabalho independente para combater essa manipulação, mas a manipulação era geral, incluindo os trabalhadores por conta de outra, incluindo de facto a maneira como recebiam salários, e os salários iriam aumentando muito nos últimos anos, contavam para a forma de cálculo da pensão, contavam mais. Portanto, a manipulação deixou de existir hoje, já não é o problema. O problema é como financiar. E levanta-se este problema. Será que, por um lado, um problema ligado à economia digital, a automatização, a robotização, vai ser introduzido, os robôs também vão pagar, as máquinas automáticas também vão contribuir para a segurança social. Segunda questão, que já é uma questão que vem de há muitos anos, eu lembro quando estava no Comitê Económico e Social, presidia um grupo de reforma fiscal na União Europeia, já foi nos anos 80, no final dos anos 80, depois de aderirmos à União Europeia, em que se discutia o financiamento da segurança social e a possibilidade de, a nível da União Europeia, ser criado um imposto, um IVA verde, uma taxa verde, para financiar a segurança social. Porquê? O problema da existência da taxa verde é quem, se um dado país o introduzir, a sua economia perde competitividade. Se for introduzido simultaneamente em todos os países da União Europeia, não existe este problema. Portanto, era uma maneira de resolver o problema e até combatendo ou alterando uma questão que expunha, que era
os países europeus, embora em esquemas de repartição, o financiamento da segurança social, por exemplo, dos países do sul da Europa, é totalmente diferente, e na generalidade dos países europeus, é totalmente diferente dos países nórdicos, em que maioritariamente é pago pelo IVA, em que há alguma ligação ao salário, mas a contribuição fortemente maioritária para pagamento das despesas de segurança social é o IVA. E, portanto, digamos, nós não podíamos aumentar o IVA, porque isso iria traduzir problemas terríveis para a economia e para a perda de rendimentos, mas, digamos, se houver um certo quadro europeu de uma forma simultânea, porque neste quadro tínhamos atenção a isto, aliás, a Cimeira Europeia esteve bem presente, os países europeus querem manter a segurança social fortemente dentro do quadro da regulação nacional. Não permitem ou, digamos, tentam anular a intervenção europeia. Digamos, a Europa levou 30 anos por causa, digamos, do veto holandês para resolver a portabilidade dos fundos de pensões. Portanto, se eu tenho um fundo de pensão num país, em Portugal, na banca, se for para outro país, perder completamente o direito de fundo de pensão. Existia um problema de portabilidade em Portugal, foi resolvido. Mas o problema de portabilidade em países europeus só foi resolvido depois de uma discussão de mais de 30 anos. Os problemas que se põem na intercomunicabilidade dos sistemas de segurança social são problemas que foram sendo resolvidos e que hoje praticamente já não há problemas. Mas a segurança social continua no domínio nacional. Mas tem que haver reflexões europeias. Tem que haver, às vezes, medidas que façam com que as medidas sejam tomadas na segurança social não afetem a competitividade relativa entre os diferentes países. É por isso que digo que, de facto, há muito tempo que defendi isso, que é o desenvolvimento da economia social com robôs, a precariedade laboral e o trabalho à distância representam desafios para o sistema de segurança social. A diversificação das fontes de financiamento da segurança social, o combate à precariedade e a garantia de direito à proteção social para todos são alterações que têm que ser discutidas para garantir um financiamento adequado da segurança social no médio e longo prazo. O envelhecimento da população torna necessária a diversificação do financiamento da segurança social, que não podem continuar exclusivamente ligadas aos salários, favorecendo as empresas capital intensivas. Também aqui é fundamental uma política europeia que evite a migração fiscal das empresas. Portanto, nós estamos perante um problema de resposta aos desafios da mudança, das novas formas de trabalho, da maior individualização, maior precarização, não ser um trabalho por conta de outra tradicional, que eles têm uma proteção social adequada, mas uma proteção social que precisa ser melhorada no longo prazo, e para isso também a questão do financiamento e a questão das reformas é fundamental. É fundamental também realmente discutir os mecanismos complementares de segurança social. E não tenhamos ilusões. O Estado, só existiram PPRs porque o Estado criou incentivos fiscais, mas nunca criou incentivos fiscais adequados para os mecanismos complementares ligados à negociação coletiva. Só uma última referência. É que muitas vezes discutimos a segurança social quase como o Estado põe e dispõe. O Estado tem uma delegação de trabalhadores e empregadores que suportam o regime contributivo. O Estado não contribui com nada, contribui um bocadinho com o IVA social. Aliás, o primeiro IVA social foi criado por Cavaco Silva, portanto, já nos anos 90. Portanto, digamos, para forçar o FEFS, não foi para financiar a Segurança Social. Portanto, a Segurança Social, o regime contributivo é financiado pelos próprios. Mas o Estado, por vezes, tenta imputar à Segurança Social custos. Imputar à Segurança Social custos é imputá-lo a quem paga. É diminuir a pensão de quem paga. Não é legítimo. O Estado, aliás, fez isto e faz com a Caixa Geral de Apresentações. Às vezes, para resolver alguns problemas, transfere custos para a Caixa Geral de Apresentações. Não é legítimo que eu faça na Segurança Social. E, por exemplo, chama a atenção a discussão em curso sobre as profissões de risco. Eu acho que é uma discussão legítima. E há trabalhadores que estão em profissões de risco. Mas se houver custos por antecipação da idade de reforma, os custos têm que ser imputados aos trabalhadores e às empresas ou ao orçamento do Estado. Nunca ao regime contributivo da Segurança Social. Nunca são os trabalhadores. Por exemplo, eu estou na ADSE, a doutora Helena Lopes referiu, digamos, duplamente eleito, diga-se passagem, pelos beneficiários, mas na ADSE é um sistema solidário. Há uns que contribuem mais, outros que contribuem menos, e os benefícios são iguais para todos. Na Segurança Social não é isso que está em causa. O que está em causa é que eu tenho direito a uma pensão e para isso contribuo
para o fim da minha carreira contributiva, ter direito a essa pensão. É totalmente ilegítimo que exponham, provoquem alterações que não têm a ver com a defesa geral no médio e longo prazo, mas que têm a ver com benefícios para alguns. E por isso também as medidas que têm que ser tomadas têm que ter em conta esse impacto. Bem, algumas questões para debate. Muito obrigado. Obrigado, João. Não excedeu muito, só 5 minutos, não é nada mal, está diferente. João, deixou-nos aqui algumas reflexões sobre como reforçar os mecanismos complementares da segurança social e adequar o sistema da segurança social a estas novas formas de prestação de trabalho. Também falou um pouco se não era a altura de pensar na discussão da reforma da segurança social, também falou nisso. Eu acho que, se calhar, provavelmente a pandemia veio reforçar e acelerar a importância de repensar mesmo a reforma da segurança social e os modelos de segurança social que nós queremos. Mas não sou eu que tenho que falar, vou agora apresentar o orador também. Não precisa de apresentações, mas é sempre importante apresentar. Pedro Mota Soares é advogado e especializou-se em Direito do Trabalho, é professor universitário, foi deputado em 3 legislaturas pelo CDS-PP, tendo sido também vice-presidente do grupo parlamentar e também exerceu as funções de líder parlamentar. Foi membro de várias comissões parlamentares, entre elas a do Trabalho e Segurança Social. Foi ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social do governo PSD-CDS. Pedro, eu não sei por onde é que quer começar, mas o João já lhe lançou uma série de desafios, que eu não vou colocar mais desafios, vou deixá-lo também os seus 15 minutos, com 5 minutos de tolerância, tal como o João teve. Bem, antes de mais, muito boa noite. Queria, como é óbvio, muito boa noite, boa tarde, já quase início de noite. Queria começar por agradecer muito ao Conselho Estratégico Nacional do PSD este convite e, se me permitissem, gostava de fazê-lo na pessoa do professor Jorge Bravo. É um prazer revê-lo aqui, estar aqui consigo. Acima de tudo, porque me junta aqui também com gente de quem eu gosto tanto, com quem aprendi tanto e continuo a aprender tanto, e com quem tive também capacidade de trabalhar, nomeadamente o João Proença, ainda por cima é o meu conterrâneo, vivemos os dois aqui no mesmo conselho, e, portanto, um abraço muito forte ao João, e também à Lina Lopes, que já não estava com ela há algum tempo, e é ótimo estar também com ela, e obviamente também aqui um cumprimento ao professor Joaquim Sarmento. Eu confesso que gosto muito deste tema do futuro do trabalho. E é um tema que já tem vindo a ser discutido mesmo antes da pandemia. A OIT fez um estudo muito profundo sobre esta dimensão. Aliás, estive com o João Proença na UGT, quando esteve cá, penso que pela última vez, ou uma das últimas vezes, o Guy Ryder, que é o diretor da OIT, para falar exatamente sobre esta matéria. Mas há muitas outras entidades que estão a olhar para esta dimensão do futuro do trabalho. A OCDE tem produzido muitos estudos sobre esta matéria. O Banco Mundial tem produzido estudos sobre esta matéria. Há muitos consultores que têm vindo a apresentar estudos, nomeadamente a McKinsey, que é uma matéria que tem vindo a apresentar números interessantes. E eu acho que há 5 dimensões que vão ter um enorme impacto sobre o futuro do trabalho. A primeira dimensão é a dimensão da automação, os desafios da automação. E é muito curioso que, quando nós olhamos para os números que estão a ser colocados em cima da mesa, o cenário não é tão catastrófico como nós poderíamos achar. Por exemplo, a McKinsey diz, ao nível global, que menos de 5% das profissões que hoje existem vão desaparecer totalmente e vão ser substituídas por autómatos. E, portanto, não é um bocadinho aquela distopia em que, de repente, vamos todos deixar de trabalhar e o trabalho vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, diz que em cerca de 60% das populações que existem, 1/3 das funções que existem dentro dessas profissões vão ser substituídas por autómatos. A OCDE diz uma coisa mais ou menos em linha, os números são relativamente parecidos, sendo que a OCDE diz uma coisa que é um bocadinho mais grave, que é, nos países em desenvolvimento, cerca de 2/3 dos empregos vão desaparecer. Isto porque as funções que vão desaparecer são, acima de tudo, as funções mais mecânicas, mais repetitivas, que são mais facilmente automatizadas, são mais facilmente substituídas por um robô para simplificar. E, portanto, o que provavelmente nos vai acontecer a nós, em cada uma das nossas profissões, é que a profissão não vai desaparecer, mas há uma parte muito grande da minha profissão que vai ser substituída. A Lina anunciava há um pouco como advogado, é o que eu faço. Eu tenho a noção de que daqui a relativamente pouco tempo vou ter uma solução de inteligência artificial que, quando se estiver a fazer a revisão de contratos, vai fazer isso por mim. E me vai libertar, se calhar, a mim para outras funções.
mas também muito tempo do trabalho que as pessoas hoje fazem e que significa também rendimentos, vai ter de ser obrigatoriamente substituída. A McKinsey fez esse estudo em Portugal. E o estudo da McKinsey em Portugal, eu acho que o único estudo que existe sobre esta dimensão foi um estudo feito a convite da CIP, teve uma conclusão muito curiosa. A McKinsey diz que em Portugal pode haver a distribuição de cerca de 1.100.000 postos de trabalho e pode haver a criação entre 600.000 e 1.100.000 postos de trabalho. Portanto, não é evidente que no final do dia o que aconteça é que o número de trabalhos que vão ser distribuídos seja compensado pelo novo número de trabalhos, de funções que vão existir. Mas a relatório da McKinsey diz uma segunda coisa que não foi muito falada em Portugal. E eu tenho pena disso. Diz o seguinte: se Portugal quer continuar a ter produtividade, a ser produtivo, se nós queremos aumentar até a nossa taxa de produtividade, e é algo que está muito desaparecido do debate político e do discurso político, a forma que nós temos é através da automação. Com uma economia mais com maior capacidade de produtividade que muitas destas máquinas nos dão, nós teremos a capacidade de poder, efetivamente, sermos mais produtivos, e isso significa também mais receita para os próprios sistemas sociais. E eu acho que esta parte da equação está muito desaparecida, e eu lamento muito isso porque acho que é uma parte muito importante nesta mesma dimensão. Segunda questão que tem muito a ver com este desafio, que é o desafio da automação. Se uma parte muito significativa dos nossos trabalhos vai desaparecer, o que é que nós efetivamente temos de fazer? Temos de nos colocar, temos de nos requalificar para fazer um conjunto de novas funções e se calhar até um conjunto de novas profissões que hoje não existem. Impressiona muito, eu tenho um meu filho mais velho neste momento em processo de escolha da universidade. E a mim impressiona-me muito, porque se calhar quando eu fui para a universidade sabia o que é que queria ser e o que é que provavelmente seria a minha profissão no futuro. E eu acho que o meu filho, que daqui a 5 anos provavelmente estará no mercado de trabalho, muito provavelmente pode estar a entrar numa profissão que desaparece ou ter de se qualificar para uma profissão que está a surgir. E, portanto, hoje este cenário é muito mais imprevisível e isto leva-me a uma dimensão que poucas vezes é falada na proteção social, mas que é a dimensão da qualificação. Portugal tem um problema sério também relativamente à qualificação e convém que nós não nos esqueçamos que uma parte com significado das verbas que nós entregamos do ponto de vista da proteção social, da taxa social única, há uma parte da taxa social única que serve mesmo para a formação profissional. E, portanto, eu acho que se nós queremos olhar para o futuro e perceber os desafios que temos pela frente, temos também de olhar para esta dimensão da qualificação e perceber como é que vamos utilizar uma parte das verbas da segurança social para poder colocar também, começar a responder a este mesmo desafio. A segunda nota que normalmente se fala muito quanto ao futuro do trabalho é a nota da digitalização e da globalização. O Richard Summers esteve numa conferência em Portugal esta semana, na quarta-feira, penso que o João Proença o conhece bem, é um dos maiores quadros que a OIT tem neste momento, e ele dizia exatamente que este desafio da digitalização e da globalização vai ser um desafio que muito rapidamente vai transformar a nossa economia. Nós sentimos todos, em Portugal e fora de Portugal, que com a pandemia, a transição de muitas indústrias, de muita forma que nós temos de trabalhar para meios digitais, foi muito acelerado e isso não vai voltar para trás. Não vai acontecer um regresso ao passado nesta dimensão, mas isto joga-se também num quadro de globalização em que uma parte do discurso político voltou muito a ser onde é que estão os nossos empregos, onde é que estão os nossos trabalhos. Aconteceu na administração Trump, mas não é diferente na administração Biden. Acontece na Europa. Eu ouço muitas vezes esta discussão exatamente sobre os empregos americanos, os empregos italianos, os empregos franceses. Nunca ouvimos falar dos empregos europeus. Nunca temos muito essa noção da existência dos empregos europeus, mas temos a noção da existência de muitos empregos em países da União Europeia. E, portanto, neste sentido, este desafio vai também ter um grande impacto do ponto de vista dos sistemas sociais por uma outra coisa, que são as novas formas de trabalho. E nós já falámos aqui um bocadinho do teletrabalho, podíamos falar dos nómadas digitais, podíamos falar das plataformas e dos trabalhadores das próprias plataformas, podíamos falar dos trabalhadores independentes, mas que são economicamente dependentes de um empregador ou de relativamente poucos empregadores e, muito sinceramente, acho cada vez mais que muitas destas novas formas de trabalho cada vez mais se vão afastar mais da ideia que nós temos, da noção que nós temos de um trabalho por conta de outrem, para se aproximarem de formas híbridas
entre o trabalho por conta de outrem e o trabalho independente. Reparem o que nós já sentimos todos aqui um bocadinho com o teletrabalho. Com a dimensão do teletrabalho, em que o trabalhador escolhe muitas vezes, e é um teletrabalho muito flexível, o trabalhador está de manhã na empresa e à tarde em casa, está 2 dias em casa e depois num terceiro dia está na empresa, faz uma reunião de manhã, se calhar em casa, para não apanhar trânsito e a seguir é que vai à empresa. Todos nós percebemos que o nosso trabalho passa a ser muito mais independente da nossa entidade patronal, passa a ter cada vez mais um híbrido entre o trabalho independente e o trabalho dependente, o que vai originar também aqui uma pressão forte na dimensão social, nos sistemas sociais e na forma como nós temos organizado o trabalho. Depois, uma quarta dimensão, identificada também por muitos destes estudos, é, como é óbvio, a dimensão demográfica. E nós temos esse problema de uma forma ainda mais direta em Portugal. Nós não temos muito falado sobre esta dimensão, sobre a questão da demografia, não tanto pelo menos como deveríamos fazer, mas ainda este mês de maio, saiu o Aging Report da União Europeia e quando nós olhamos para os dados em Portugal, percebemos que a partir de 2025, não é um futuro longínquo, a partir de 2025 há de facto uma diminuição da taxa de substituição e é uma diminuição que começa com um grande significado. Se nós olharmos para 2040, percebemos que há de facto uma diminuição muito grande da taxa de substituição, isto é, a diferença entre a nossa pensão e o nosso último salário, ainda por cima num país que tem uma enorme dificuldade, que é o facto de não ter taxas de poupança. Agora, curiosamente, com a pandemia, as taxas de poupança subiram um bocadinho, mas os números continuam a ser muito diminutos. Acho que a única poupança que as famílias portuguesas têm é, muitas vezes, a existência de uma casa própria, e isso também vai gerar, muito provavelmente, já está a começar a gerar, a introdução de produtos novos no mercado, em que as pessoas entregam a casa com um usufruto a uma entidade que depois lhes dará, porventura, um complemento de pensão, porque também, mais uma vez, não temos formas de poupança e mecanismos alternativos que nos levem também a fazer algum aforro, mesmo que seja via a existência no segundo ou no terceiro pilar da segurança social. E depois uma quinta dimensão, que também vai ter um grande impacto no futuro do trabalho, é a dimensão das alterações climáticas. O nosso mundo vai mudar muito rapidamente para o digital, mas também vai mudar muito rapidamente, caminhando para a descarbonização da economia, caminhando para a economia circular, e eu confesso que tenho sempre algumas desconfianças também quando olho aqui estes relatórios para o futuro e estes números que são colocados, mas, por exemplo, a OIT, num relatório relativamente recente, de 2018, ainda antes da pandemia, dizia que a implementação global do Acordo de Paris vai levar à destruição de 6 milhões de postos de trabalho em fábricas mais ligadas ao carbono e à emissão de carbono, mas vai permitir a criação de 24 milhões de postos de trabalho em novas dimensões, mais verdes, mais azuis, no caso do mar, mas com muito maior responsabilidade também do ponto de vista ambiental, e isto também está aqui, é uma alteração da nossa economia global e também em Portugal, que nos dá uma oportunidade de podermos também liderar um bocadinho esta mesma mudança. Eu, para usar ainda aqui dentro do meu tempo, dentro dos meus 15 minutos, não resisto a fazer um comentário a uma coisa que o João Proença dizia há pouco, com toda a razão. O Estado Social em Portugal funciona na pandemia. Claro que podemos fazer críticas, acho que houve matérias que não correram tão bem como gostaríamos, acho que houve matérias em que o Estado demorou a responder, a proteção aos trabalhadores independentes não foi igual à dos outros trabalhadores, e nós ainda por cima estamos a falar de uma dimensão que é uma dimensão muito forte do ponto de vista do Orçamento de Estado, não só sequer das verbas da Segurança Social, e portanto, nesse sentido, devia-se ter chegado a todos e a todos muito rapidamente, mas tenho a noção que o pior inimigo que o Estado Social tem é o Estado falido. É um Estado que não tem capacidade de financiar esse mesmo Estado Social. E a forma que nós temos de salvar o Estado Social é, permanentemente, termos a capacidade de introduzir reformas que deem maior sustentabilidade à proteção social, maior sustentabilidade às próprias finanças públicas. Mas para falar sobre essa matéria está aqui o professor Joaquim Sarmento, não sou eu que vou falar sobre essa dimensão. Mas percebo que se nós não tivermos um mecanismo, um movimento reformista permanentemente, o que nos vai acontecer é tornar a sustentabilidade do Estado Social muito difícil e, em última noção, quem perde sempre com isso são os mais fracos, os mais pobres e os mais desprotegidos, porque são esses, e é exatamente para esses que o Estado Social serve ou devia servir em primeira análise. E a mim impressiona mesmo muito, que nos últimos anos em Portugal
não haja minimamente um quadro político para se poder discutir sequer uma reforma da segurança social, reformas de sistemas de proteção social, reformas em parte do sistema. A mim impressiona muito que se viva quase num estado de negação, mas olhando para a linha que está na Assembleia da República, qualquer partido que sugira uma alteração forte, com significado ao modelo social, não vai sequer conseguir fazer passar a primeira votação. E a mim impressiona muito essa incapacidade, perante uma necessidade tão premente que nós temos de reforma do nosso Estado Social, impressiona muito esta incapacidade de poder produzir alterações. O mundo está a mudar muito rapidamente, o mundo do trabalho vai mudar muito rapidamente e a pandemia até vai acelerar numa parte muito significativa a mudança deste mesmo mundo, e nós não podemos achar que vamos conseguir responder com um sistema social que ainda por cima está muito marcado pelo final do século XX, ou pela segunda metade do século XX em Portugal, cuja concepção foi muito marcada para um mundo que já não existe, cuja concepção foi muito feita para um mundo que tinha uma demografia que é totalmente diferente da demografia que existe hoje. É muito importante também ver os dados do Aging Report e ver a evolução da esperança média de vida, da taxa de substituição de gerações, da taxa que existe hoje de trabalhadores ativos para cada um dos atuais e futuros reformados. É muito impressionante vermos aqueles números, porque perante um mundo que vai ser muito diferente, nós continuamos a achar que a resposta social tem de ser igual. E isso a mim impressiona muito. E impressiona-me muito até uma segunda dimensão. Mesmo perante a incapacidade ou a impossibilidade política de se fazer uma reforma com significado, impressiona-me também que sistematicamente se recusem pelo menos fazer pequenos passos, pelo menos dar pequenos passos que permitam, por exemplo, que os trabalhadores em Portugal possam aforrar mais, possam aumentar as suas taxas de poupança. Foi discutida há relativamente pouco tempo, ainda na legislatura anterior, uma iniciativa que eu acho que fazia todo o sentido, que era a possibilidade de haver um desconto adicional por parte dos trabalhadores de 1%, numa lógica em que qualquer pessoa que entrasse no mercado de trabalho faria este desconto. Esse desconto seria acompanhado por um desconto igual por parte da entidade empregadora, ainda que houvesse depois uma compensação fiscal à própria entidade empregadora, numa lógica que seria sempre uma lógica voluntária, mas posta em sentido contrário. Qualquer pessoa que entrasse no mercado de trabalho faria esta contribuição, se quisesse sair, podia sair, fazer um opting out em sentido contrário. A mim impressionou imenso que não houvesse sequer a capacidade de se tentar olhar para uma proposta como esta ou outra. Esta estive mais ligada a ela e, portanto, acho que nesse sentido, pelo menos, teve o mérito de ser discutida, de ser apresentada para a discussão. Mas a mim impressiona-me imenso que, perante esta incapacidade de reformar a totalidade do Estado Social ou de uma forma significativa o Estado Social, também haja uma incapacidade de se tomarem algumas medidas, mesmo que sejam pequenos passos, para pelo menos ir aumentando um bocadinho aqui a sustentabilidade e o futuro dos trabalhadores. Porque, mais uma vez, num país como Portugal, que tem ainda por cima salários médios baixos, salários mínimos e salários médios baixos, falarmos de taxas de substituição de 40% ou de 45% no futuro é termos a noção que estamos a criar uma nova geração de pobreza dos mais idosos a médio prazo. E acho que ou agimos agora para tentar contrariar um bocadinho esse estado de coisas, ou, mais uma vez, uma reforma que é adiada é sempre tomada num momento mais difícil. Eu sou um reformista, acho que faz sentido fazer reformas destas, nomeadamente quando há crescimento económico. Perdemos nos últimos anos, até à pandemia, essa possibilidade de a fazer num cenário de crescimento económico. Quando temos de fazer reformas em cenários de crise, em cenários de redução da economia, essas reformas são sempre mais difíceis, são sempre mais drásticas, são sempre feitas até em última análise com mais conflitualidade do ponto de vista social e, para quem acredita numa reforma, como eu acredito numa reforma, a lógica tem de ser sempre a contrária, a lógica tem de ser sempre a de agir atempadamente para conseguirmos garantir que o Estado Social, que eu acredito, continua a ser uma realidade daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Conseguiu exceder o tempo do João Proença, o que não é fácil. Não é fácil. Eu sei, a minha internet está um pouco instável, não sei o que é que está a acontecer, mas espero que me ouçam. Eu só aqui fazer Vai ver, Lina, é o seu relógio que está avariado, portanto ainda dá. Não. O Pedro Mota Soares falou em várias coisas. Uma é
é aquilo também que o João disse. Efetivamente, não existe concertação social neste momento. A lei que foi feita pelo PS, pelo Partido Socialista, sobre o teletrabalho, mostrou isso mesmo. Quer dizer, alguém discute na concertação social, faz de conta, faz uma lei avulsa, há uma série de anos na história que isto não era feito, especialmente pelo Partido Socialista, uma lei avulsa na área do teletrabalho, e depois discute-se também, eu até disse isso na Assembleia, tínhamos 3 pés, tínhamos 3 cadeiras, eles tinham que decidir qual. Tínhamos uma cadeira na concertação social, outra na Assembleia e outra ainda estávamos a discutir o futuro do trabalho, como dizia o João há pouco também, o livro do futuro do trabalho, e não se discute, efetivamente. Bom, falou em 4 dimensões, eu queria só aqui fazer um bocadinho de resumo. O primeiro foi promover o enquadramento na segurança social dos chamados nómadas digitais. Falou no segundo, que era reforçar os direitos e proteção conferida aos trabalhadores que se encontram naquela zona cinzenta entre o trabalho dependente e o trabalho independente. Também falou aqui numa terceira dimensão, que era promover maior responsabilidade de todos os intervenientes nas relações de trabalho ditas atípicas. Falou numa quarta dimensão, que era a demográfica, sobre a diminuição da taxa de substituição, pensões versus salários. Estão a ouvir? Não me estão a ouvir. Também falou numa quinta dimensão, que era... Sim? Estamos a ouvir, Lina, estamos a ouvir. Que era a quinta dimensão, que é a dimensão... Agora, fala. Eu estou Não, com... fala. Fala à vontade, estamos a ouvir. Houve aqui uma pequena interrupção, mas já estamos a ouvir outra vez. Temos uma quinta dimensão, que era sobre a economia verde. Falou também sobre o pior inimigo que o Estado Social tem, é um Estado falido, e falou, tal como disse o João Proença, que era a reforma, a necessidade também da reforma de pensarmos e de falarmos sobre 2 pensadores completamente diferentes, mas os 2 a pensar sobre o mesmo assunto, que é muito, muito importante. Eu agora vou lançar o desafio ao Jorge Bravo. O Jorge gostava de promover a forma de promoção do alargamento dos sistemas de proteção social, estimulando a diversificação, que eu sei que é isto que o Jorge gosta muito de falar, sobre as fontes de financiamento da segurança social, como modo de reforçar a sustentabilidade financeira, que ambos também há pouco falaram. Deixo agora para si, no fundo, um pouco aquilo que foi dito pelos 2 oradores anteriores, que é sempre um gosto de ouvir, e agora vou gostar muito de ouvir o Jorge Bravo, que também vou apresentar. O Jorge é o coordenador do SENE, é doutorado em Economia pela Universidade de Évora, é professor na Universidade Nova e tem um percurso muito grande nesta área social e na proteção social. Jorge, a palavra é sua. Muito obrigado, Lina, muito obrigado ao engenheiro João Proença, ao Dr. Pedro Mota Soares e a todos os participantes que nos acompanham. Naturalmente, o Dr. Joaquim Sarmento é, enfim, um bocadinho o mentor e coordenador de toda esta iniciativa e desde já agradecemos todo o apoio que o SENE nos tem dado e, enfim, salientar a riqueza das intervenções anteriores, enfim, que mostram bem, no fundo, enfim, o capital acumulado de conhecimento e de experiência e de reflexão sobre esta matéria, que é uma matéria cuja reflexão deve ser permanente, mas que nós procuramos, no fundo, destacar na realização deste ciclo de debates, porque achamos que esta dimensão, enfim, esta transformação acentuada no mercado de trabalho não é um problema particular de um grupo ou de grupos específicos de trabalhadores, enfim, que são afetados por algumas transformações económicas ou sociais em curso. É um problema que terá relevância para o todo do sistema e, nesse sentido, eu acompanho, enfim, as várias reflexões que foram aqui feitas já pelos meus antecessores em termos de intervenção inicial no que toca à necessidade de olhar
para o equilíbrio macroestrutural do sistema e, enfim, isso implica ter em conta as dimensões do envelhecimento da população, as transformações no mercado de trabalho, o crescimento fraco da economia portuguesa, os problemas da produtividade, a globalização, enfim, a nossa inserção no espaço europeu em termos competitivos e económicos, mas eu, enfim, preferiria, da minha parte, para focar a minha intervenção em alguns aspectos que creio que justificam um bocadinho olhar para a forma de organização e funcionamento da proteção social, não necessariamente dos modelos de financiamento, que no fundo foi suscitada pela emergência e pelo peso crescente das novas formas de trabalho, enfim, que nós chamamos de novas formas de trabalho, mas os estudos mais recentes indicam que elas podem representar, neste momento já, não num futuro próximo, cerca de 1/3 daquilo que é a população ativa em Portugal. Portanto, é uma dimensão que não é irrelevante e não se refere a grupos marginais. Bom, por novas formas de trabalho, nós catalogamos, como dizia o Dr. Pedro Mota Soares anteriormente, formas, no fundo, que se demarcam do modelo da norma, não é? E o que era a norma? A norma era uma relação de trabalho estável, um emprego a tempo inteiro e não a tempo parcial, com um empregador, um único empregador bem definido e um trabalhador bem delimitado no âmbito do contrato, uma relação de trabalho protegida por lei, com direitos e deveres de ambas as partes, com um salário acordado entre as partes, com uma relação de suborganização do trabalho em que o empregador define as condições, os meios de trabalho, o horário de trabalho, etc. É naturalmente em contexto de negociação e de concertação, e em muitos casos em concertação coletiva. Enfim, este modelo, esta norma, no fundo, este era o trabalho standard, no fundo tem vindo a ser sucessivamente ameaçada, enfim, por aquilo que nós chamamos as novas formas de trabalho. Enfim, já foram aqui há pouco identificados os trabalhadores temporários, os trabalhadores das plataformas, os eventuais, os freelancers, os mini-jobs, os aprendizes, os estagiários, enfim, inúmeras figuras que nós hoje em dia catalogamos nesta ideia das novas formas de trabalho, enfim, que algumas delas não são tão novas quanto isso, no fundo só têm hoje uma importância, eu diria, maior do que tiveram no passado. Ora, porquê é que é importante olhar para estas dimensões? Começamos por alguns exemplos. Por exemplo, formas de trabalho em que não há salário, não é? O caso dos aprendizes, dos estagiários, enfim, do abuso destas figuras, enfim, que têm e sempre tiveram o seu papel naquilo que era o percurso normal de ensino e aprendizagem nas novas profissões, mas que hoje, em muitos casos, enfim, sofrem, por parte de algumas entidades, um abuso que configura, no fundo, uma existência de uma relação de trabalho sem salário, não é? Veja-se, por exemplo, o caso dos produtores de conteúdos para a internet, não é? Que produzem conteúdos para a internet, que depois são comercializados pelas plataformas, pela Google, pela Amazon e todas estas plataformas que exploram conteúdos, sem a devida remuneração pelo trabalho dos respectivos autores. Veja-se, por exemplo, o drama que tem o setor da comunicação social em Portugal em conseguir que os conteúdos que produz tenham a devida recompensa pelo trabalho de muitos profissionais e pelas empresas, no fundo, que participam neste processo. Depois também temos, enfim, esta é uma primeira brecha no processo, no fundo é a existência de trabalho, muitas vezes aquilo que é o modelo de financiamento tradicional, que é o financiamento com base nos rendimentos do trabalho, na componente do trabalhador e na componente do empregador. E aqui começa logo uma primeira brecha, no fundo, daquilo que é o modelo de financiamento e da proteção social, no fundo, porque sem financiamento não há constituição de direitos e depois não há proteção em caso de eventualidade de desemprego e outras eventualidades. Depois, em muitos casos, temos também, no fundo, uma brecha na quebra desta relação de dependência entre o empregador e o trabalhador. E isto porquê? Porque muitos destes trabalhadores das novas formas de trabalho, muitas vezes, trabalham para múltiplos empregadores, não é? Portanto, no fundo, deixou de existir a exclusividade, a identificação clara entre um único, há múltiplos empregadores e muitas vezes mal definidos. Ou seja, temos até muitas vezes relações de trabalho em que o vínculo, a existência sequer de um vínculo de trabalho não é reconhecida por uma das partes. Veja-se, por exemplo, o caso das plataformas digitais, que se consideram muitas vezes apenas mercados, não é? Marketplaces, para usar aqui um palavrão em inglês, consideram-se apenas, no fundo, mercados que intermediam entre aquilo que é um consumidor e um prestador de um serviço ou um produtor e que não se consideram verdadeiramente empregadores, não é? Enfim, essa questão tem vindo a ser debatida enfim, em contexto nos tribunais, não é? E tem havido algumas sentenças até recentes no sentido de reconhecer, em muitos casos, no caso particular, por exemplo, dos trabalhadores das plataformas digitais ligados ao transporte ou à entrega de refeições, de haver uma presunção de uma relação de trabalho, da qual decorrem naturalmente depois direitos e deveres
para ambas as partes, mas é uma matéria que, enfim, em muitos países não está ainda clarificada, e no caso português é uma matéria ainda que não está fechada, a nosso ver. Depois, enfim, outra brecha importante tem a ver, no fundo, com. Enfim, isto é importante porque, não havendo o reconhecimento do vínculo de trabalho, os rendimentos que são percebidos não são classificados como rendimentos de trabalho, são classificados como rendimentos empresariais e, portanto, não financiam a Segurança Social ou financiam indiretamente apenas através da taxação em sede dos impostos sobre o rendimento ou impostos sobre o consumo. Em muitos casos, no fundo, não contribuem diretamente através das cotizações sociais para o financiamento da proteção social. Depois, em muitos casos, temos também uma terceira brecha que tem a ver com a quebra desta relação bilateral. Um empregador, um trabalhador. Muitas vezes temos uma relação trilateral, quadrilateral, e isto porquê? Veja-se, por exemplo, o papel das agências de trabalho temporário, em que deixa de haver uma relação direta entre o empregador e o trabalhador. Enfim, ela é intermediada por uma terceira entidade. E depois, naturalmente, enfim, outros aspectos que caracterizam estas novas formas de trabalho são o desaparecimento da ideia do trabalho em full-time, e temos formas cada vez mais pontuais de trabalho, muitas vezes trabalho sem horário, não é? Sem uma definição de sequer de um horário de trabalho à chamada, não é? Trabalho à tarefa, e com as devidas implicações do ponto de vista da estabilidade do emprego, da estabilidade dos rendimentos, com implicações naturalmente do quê? Naquilo que é o modelo tradicional de proteção social, que, como sabem, por exemplo, nas eventualidades de desemprego, ou de doença, ou de parentalidade, exige muitas vezes o cumprimento de prazos de garantia para ter direito ao acesso às prestações. E com figuras de trabalho em que há múltiplas interrupções ao longo da carreira contributiva, o trabalhador, enfim, tem dificuldade em cumprir esses prazos de garantia e, portanto, não só terá, tendo acesso a elas, prestações que em muitos casos são muito baixas, são insuficientes, como em muitos casos nem sequer consegue cumprir com os prazos de garantia necessários para ter acesso às prestações. E, portanto, aqui há uma nova brecha no modelo tradicional da proteção social. Bom, dito isto, a questão que se coloca é que caminhos seguir no sentido de, enfim, eu penso que ninguém põe em causa a necessidade de reforçar a proteção social destes trabalhadores. Enfim, essa é uma questão que eu acho que não se coloca, pelo menos em Portugal, e, enfim, a questão é como fazer, não é? De que forma fazer, não é? E isso implica, naturalmente, discutir entre múltiplas coisas, perceber se o salário é ou não ainda, e deve continuar a ser, os rendimentos do trabalho, para ser mais explícito, é ou deve continuar ainda a ser a base principal para o financiamento da proteção social, quando, como vimos há pouco, em muitos destes casos, os rendimentos de trabalho podem ser descaracterizados e convertidos em rendimentos empresariais e, portanto, deixar de constituir a base da tributação. Segundo, perceber como é que, no fundo, se consegue, nos casos em que há indefinição entre quem é o empregador, quem é o trabalhador, ou, no fundo, se o próprio trabalhador decide assumir essa sua vertente empresarial, de quem é que é a responsabilidade do pagamento da totalidade das contribuições. Enfim, a figura dos trabalhadores independentes estabelece que devem ser eles a pagar a totalidade das contribuições, e o princípio que estava suposto, que estava implícito, era de que eles teriam capacidade de passar esse custo da proteção social para os consumidores finais, ou seja, o trabalhador independente incorporava o custo da proteção social no preço a cobrar aos seus clientes pelos serviços que prestava. Ora, nós sabemos que, em tese, enfim, o princípio é adequado, o problema é conseguir, de facto, é que os trabalhadores independentes consigam transferir esse custo para o consumidor final, porque sabemos que em termos competitivos às vezes não é fácil e, portanto, eles, enfim, muitas vezes sujeitam-se a reduzir aquilo que é a margem, o preço do seu próprio trabalho para poder, no fundo, manter-se ativos no mercado. Depois temos a questão da instabilidade, ou seja, da maior frequência das interrupções. Enfim, pode ser por desemprego, pode ser por paternidade, pode ser simplesmente porque eu quero fazer uma paragem na carreira de trabalho e fazer formação contínua, pode ser porque eu fui para o estrangeiro e vou desenvolver novas funções. Enfim, podem ser múltiplas, pode ser simplesmente porque decidi ser cuidador, não é? Nós discutimos bastante a questão dos cuidadores e, portanto, em todos esses casos, a interrupção, ou seja, a maior frequência das interrupções contributivas gera problemas do ponto de vista da construção de uma carreira no que toca às contingências não de curto prazo, não para o desemprego, não para a doença, mas sobretudo lá mais para a frente para as contingências da velhice, em particular as pensões de velhice. Bom, enfim, há naturalmente depois aqui questões de perceber que modelo é que queremos para as prestações sociais, se queremos um modelo de prestações sociais assentes
nos rendimentos do trabalho, ou seja, um modelo do tipo Bismarck, não é? Ou se queremos um modelo mais de beverage, ou seja, assente em prestações flat, universais, desligadas dos rendimentos de trabalho e, portanto, mais atribuídas com base em critérios de carência e não em critérios de substituição dos rendimentos de trabalho. Isto, no fundo, são questões que se colocam quando se discute esta matéria da proteção das novas formas de trabalho. Bom, que caminhos é que se podem seguir? Enfim, e vamos trazer aqui alguns exemplos para debate entre os participantes no painel, enfim, e na audiência, se houver questões também na audiência para os participantes. Bom, eu diria que temos dois extremos. Não é? O extremo número 1, que seria, eu diria, o mais natural à partida, seria o caminho da maior universalização da cobertura. Ou seja, no fundo, caminhar no sentido de aumentar as coberturas destas franjas do trabalho, enfim, que serão crescentemente mais significativas naquilo que é o conjunto da população ativa, através de uma maior universalização. Enfim, e aqui nós já temos alguns exemplos, por exemplo, a proteção na saúde e em boa parte até a proteção nos casos da parentalidade, hoje em dia já está, no fundo, desligada dos rendimentos do trabalho e, portanto, é uma proteção universal. É financiada em parte, ou em parte significativa, com base no Orçamento Geral do Estado, ou seja, com impostos gerais e não com base nas cotizações sociais pagas pelos trabalhadores. Bom, a questão que se coloca aqui é esta. Se nós, no fundo, repito, este número de novas formas de trabalho será crescente, não é? Se caminhar no sentido da maior universalização, ou seja, do desligamento das prestações sociais, da relação contributiva e dos rendimentos de trabalho, nós estamos a introduzir um potencial efeito muito perigoso. E qual é o efeito muito perigoso? O efeito muito perigoso é o de convidar os empregadores a converter as formas de trabalho tradicionais em formas de trabalho, eu diria, alternativas, no sentido de reduzir o custo da proteção social e convidar essa proteção social a ser feita através do Orçamento de Estado, através de impostos gerais sobre, enfim, todos os tipos de rendimentos. Esse, no fundo, é o principal risco que se corre com esta matéria. Enfim, poderíamos tentar impor alguns limites, poderíamos, no fundo, podíamos, enfim, impor aqui restrições à universalização de algumas prestações sociais, impor condições de recursos, impor mínimos sociais, essa é uma possibilidade, não é? Que pode ser tida em conta, mas um extremo das soluções que temos disponíveis, a universalização total das coberturas e o seu desligamento em parte daquilo que são os rendimentos de trabalho é uma possibilidade. Não estou a dizer que é aquela que eu defendo integralmente, eu diria que para algumas coberturas pode ser uma solução, para outras vejo aqui algumas distorções e alguns enviamentos que serão perigosos para aquilo que é o modelo de financiamento global da proteção social. A outra solução oposta, ou seja, o extremo oposto das soluções, temos o quê? Temos o caminho no sentido da maior individualização. Ou seja, no fundo, ligar os direitos de proteção social não à existência de uma relação de trabalho, mas ao indivíduo. Ou seja, enfim, isto é uma experiência que tem sido tentada em alguns países. Ela, no fundo, materializa-se através da criação das chamadas welfare accounts, as contas individuais do estado de bem-estar, do estado social, chamemos-lhe assim. Portanto, a ideia, no fundo, é que todas as contribuições e cotizações feitas pelo trabalhador, feitas pelo empregador e feitas pelo Estado, no tal mecanismo de complementaridade que falava há pouco o Dr. Pedro Mota Soares, no fundo, que internacionalmente se chama os matching contributions, não é? A ideia, no fundo, que o Estado acompanha o trabalhador e até o empregador com um complemento de contribuições no sentido de reforçar a sua proteção social. Mas a ideia de que estas contribuições sociais globais das várias entidades seriam registradas em contas individuais, que fariam face a essas contas individuais depois às várias eventualidades que o trabalhador teria ao longo do ciclo de vida, que contemplariam as tradicionais, não é? O desemprego, a doença, a parentalidade, e até outras necessidades. Em alguns países foi ensaiada a experiência, por exemplo, de permitir o acesso a estas contas, quando são contas virtuais, repito, não é uma poupança financeira efetiva, não é? Para acesso à formação profissional, para acesso à qualificação, para acesso à educação. E, portanto, esta é, no fundo, estaremos no outro extremo daquilo que são as soluções que são propostas internacionalmente. Há vários exemplos em que isso aconteceu.
Temos aqui problemas naturalmente claros também, que são quais? Enfim, a tentação natural de muitos destes trabalhadores, sobretudo aqueles que configuram, eu diria, mais risco para o sistema, é o de quê? É o de usar o quanto antes enfim, as contribuições que foram registadas na sua conta individual e depois chegar à velhice com um pecúlio muito, muito baixo e ficar dependente daquilo que é, no fundo, a componente mais assistencialista, não é? Mais solidária da proteção social e, portanto, isto teria que ser uma solução muito, muito monitorizada. Enfim, é claro que no intervalo entre os dois extremos temos múltiplas possibilidades de os combinar, impondo restrições no sentido de que os aspectos da miopia, enfim, do risco moral, ou seja, no fundo, do abuso da utilização destas prestações, no fundo, desta flexibilidade do acesso àquilo que é as contribuições feitas ao longo do ciclo de vida, pudessem, no fundo, não pôr em causa princípios importantíssimos, penso eu, para a proteção social, que são o quê? Do equilíbrio financeiro, princípios da justiça entre gerações e da justiça dentro da mesma geração. São, no fundo, princípios de igualdade entre todos os trabalhadores perante o sistema e o não abuso ou não aproveitamento de umas gerações em desfavor de outras. Bom, dito isto, alguns exemplos para finalizar, e Lina, não quero ceder mesmo aqui o meu tempo, para termos tempo para o debate. Obviamente, enfim, eu incluo-me também no conjunto de pessoas que entendo que é importante, e vou só reforçar aquilo que foi dito pelos meus antecessores, na importância dos sistemas complementares. Enfim, isto, enfim, por várias razões, por princípios que têm a ver com a diversificação das fontes de financiamento e dos riscos para as várias eventualidades, em particular para a velhice, e aqui obviamente, os sistemas públicos assentes em seguros sociais, eles dependem de fatores de risco importantes, da demografia, da economia, da produtividade, do risco político, propriamente dito. Enfim, falámos aqui há pouco da dificuldade que há neste momento em encontrar consensos para reformar o sistema. Os sistemas privados têm outro tipo de riscos, mas o seu somatório e a sua complementaridade, seja através de mecanismos de inscrição obrigatória, facultativa, ou o mecanismo de auto-enrollment com a cláusula de opting-out que referia há pouco o Dr. Pedro Mota Soares, que é uma experiência muito bem sucedida nos países em que tem vindo a ser adotada, mostra de certa forma os cidadãos, os trabalhadores, e muitas vezes através das suas entidades representativas, os sindicatos, as associações, só estão à espera, eu diria, de um clique, né, para no fundo transformarem em ações aquilo que eles acham que é hoje já no fundo uma necessidade, que é a necessidade no fundo complementar aquilo que é a proteção pública com a proteção privada, seja ela depois através de seguros tradicionais, seja de planos e fundos de pensões, seja através do mutualismo. Enfim, ainda esta semana participei numa iniciativa ligada ao mutualismo, que é uma solução obviamente também válida do ponto de vista da proteção complementar. Mas chamo aqui a atenção para alguns exemplos que talvez não sejam tão conhecidos em Portugal. Por exemplo, na Alemanha, o que é que se fez, é só enfim, para alimentar um bocadinho aqui a discussão, o que é que se fez em relação, por exemplo, à proteção social dos artistas, não é? Ou seja, das pessoas ligadas ao setor da cultura, e eu trago isto à discussão porque ainda agora recentemente, enfim, foi discutido e penso que aprovado, não é? Um estatuto, não é? Da proteção social dos trabalhadores da cultura, enfim, onde eu não vi um debate verdadeiramente sério sobre estas matérias. E como é que funciona, por exemplo, no caso alemão? No caso alemão, enfim, a solução é muito simples. No fundo, o que se entendeu foi que o cliente, não é? E o cliente aqui é o espectador, não é? Ele deve suportar o custo da proteção social. E, portanto, significa o quê? Que no custo dos produtos de natureza cultural, seja um livro, seja um espetáculo de música, de teatro ou outro qualquer, está incorporada uma componente destinada a financiar um sistema de proteção autónoma dos trabalhadores do setor da cultura. E, portanto, o que se entendeu que era a forma mais adequada, no fundo, de assegurar uma proteção adequada a este tipo de trabalhadores, enfim, e, ao mesmo tempo, no fundo, fazer notar à sociedade que esta proteção social, que é específica, não é? E que tem estas particularidades, enfim, e podemos transpô-la para outras das múltiplas formas de trabalho que já aqui apresentámos, deveria ser financiada diretamente pelos consumidores finais. No fundo, a ideia é de que são os consumidores finais, os utilizadores finais, que devem comparticipar, enfim, eu diria quase num mecanismo de custo-benefício, não é? Enfim, aplicado noutras áreas, por exemplo, o princípio de poluidor-pagador, entre aspas, não é? Se quisermos com as devidas adaptações podemos transpor para aqui, talvez não seja a comparação mais favorável, mas a ideia de que, no fundo, se a sociedade reconhece aos trabalhadores, não apenas a estes, mas a todos, que é importante a proteção social,
se, no fundo, os modelos tradicionais talvez não conseguem, ou, no fundo, ou a tentativa de lhes dar resposta criando regimes especiais dentro do modelo tradicional só criaria mais distorções, então, enfim, que se possa eventualmente pensar, em alguns casos, em encontrar modelos específicos, regimes especiais, que, no fundo, garantam a proteção social e um mecanismo de financiamento que reparte adequadamente o custo desta proteção social. Termino só, noutros exemplos, por exemplo, o caminho tem sido no sentido de reforçar os mecanismos de seguro social voluntário, não é? Nós já temos em Portugal os mecanismos de seguro social voluntário. Em alguns países, para estas novas profissões, por exemplo, na Áustria, tem-se vindo a caminhar no sentido de promover a adesão maciça de algumas destas novas formas de trabalho, mecanismos de seguro social voluntário, com cláusulas muito claras para evitar também o abuso, não é? Porque, no fundo, sejamos claros, nos mecanismos de seguro social voluntário, se ele é voluntário, a tendência normal será que são aqueles que têm mais risco, ou seja, aqueles que, no fundo, que à partida têm maior expectativa de poder vir a beneficiar do sistema, que se vão inscrever, não é? Isso, obviamente, gera distorções do princípio do financiamento e também da mutualização dos riscos, mas há formas de o fazer, há formas inteligentes de desenhar o modelo de proteção para evitar precisamente essas formas de abuso. Muito bem, termino. Enfim, ficaram aqui, para além das ideias várias que já vinham das intervenções anteriores, eu diria, enfim, mais também para quem nos ouve, no fundo, que a importância e a necessidade de discutir eu diria, com rigor e com profundidade estas matérias. Muito obrigado, Lina, e peço desculpa se esti aqui o meu tempo. Obrigado, professor. Eu queria também, eu estou aqui a seguir também pelo Facebook e queria referir o Jorge Campino, que é o nosso coordenador distrital de Aveiro, que tem também falado aqui bastante, o Paulo Machado, do Porto, outros colegas de Lisboa. Queria agradecer a todos e que têm sinalizado e dado os parabéns, tanto ao João Proença como ao Pedro Mota Soares, como ao Jorge Bravo, e referir que com saudades estão a vê-los de novo aqui a falar, o que é um gosto. Eu tinha aqui um resumo das várias propostas do Jorge, ver se eu consigo. Primeira, como fazer proteção social destas novas formas de trabalho. Segunda, como é que se consegue definir quem é o empregador e o trabalhador e quem paga a proteção social. Terceiro, instabilidade e maior frequência das interrupções na carreira e no trabalho. Quarto, como serão atribuídas as pensões. Quinto, que modelos de proteção social nas novas formas. Depois, utilizou aqui o Bismarck e o Flat, penso eu, que falou nesses dois. O Beveridge. É. Depois, sexto, a importação dos sistemas complementares, que eu de vez em quando perco-vos. Sétimo, falou aqui no setor da cultura, cuidado, porque é o Estatuto do Trabalhador da Cultura, e que define e enquadra as novas profissões, ainda está muito insípido, ainda está a ser tratado. Depois, 8, penso que, e depois lançou os temas que neste momento, se calhar, deveríamos agora ver, começar pelo João Proença, se quererá falar em algum destes tópicos e se quererá falar em alguma coisa que não ficou há pouco devido ao seu curto tempo e que tem agora mais 10 minutos para falar mais um pouco sobre este assunto, para que nós conseguimos acabar às 8 da noite. 10 minutos cada um, acabemos, eu não vou falar mais. Muito obrigado. João, não te consigo ouvir. Tenho só que ativar aí o microfone, João. Peço à Lina para me avisar quando chegar aos 9 minutos, está bem? Para escusar de estar lá o tempo. Bem, vamos lá ver. A questão da sustentabilidade do Estado Social é fundamental. Mas eu vejo o Estado Social como a Europa Social, não como um custo, mas como uma vantagem competitiva da Europa no quadro global. Portanto, claramente, a visão que proteger os trabalhadores, dar-lhe uma proteção ao trabalho digno, são vantagens competitivas. E também quero dizer que convive bem com a atual coexistência entre setor público, privado e social, mas convive mal com privatização do atual Estado Social, do atual setor público na área social. E, portanto, as medidas de pequenos espaços de privatização, na medida é ir partindo aos bocadinhos, para dar às companhias de seguros, francamente, é uma coisa que não me agrada. Mas agrada-me, e, por exemplo, acho que é discutível
que um fundo de capitalização individual esteja na segurança social e não esteja em mecanismos mutualistas ou outros que queiram ser criados, ou seguradores que sejam ser criados. Mas também acho, e continuo a repetir, acho que hoje o valor das pensões há uma diminuição significativa, daqui a 40 ou 50 anos, no valor das pensões. É necessário sensibilizar as pessoas, mas também criar mecanismos, como se criou quando se incentivaram os PPRs, para mecanismos de poupança voluntária, nomeadamente aqueles que resultarem da negociação coletiva. A segunda questão, e que também foi abordada, mas que eu era para referir, não referi, é esta questão. O Estado, e aliás até pôs na lei várias vezes, assumiu o compromisso dos custos do combate à pandemia na área social. A Segurança Social foi intermediário, mas a Segurança Social não paga. Quem vai pagar é o Orçamento do Estado, não é o regime contributivo. E é fundamental garantir isso. E é fundamental garantir que se compromete isso. Ainda há dias vi no jornal que já se gastou este ano aquilo que estava previsto no Orçamento do Estado para a totalidade das contribuições da UE para a Segurança Social para estas matérias. Portanto, há que estar alerta nestas matérias. Mas é evidente que a Segurança Social tem um impacto negativo da pandemia, tem um impacto negativo resultante da diminuição de rendimentos logo nas receitas. O impacto nas receitas tem impacto negativo do aumento das despesas, por exemplo, no aumento do subsídio de desemprego. Quer dizer, as medidas de impacto social não é para dizer à Segurança Social que vão pagar o aumento do subsídio de desemprego. Pelo menos não vi isso. Embora também nestas questões vale a pena referir medidas que se discutem, em que medida é que a Europa devia passar também a dar uma contribuição em termos de por exemplo, na proteção no desemprego. Aliás, ligava essa questão para uma questão referida pelo Dr. Jorge Bravo, mas que eu me parece que já existe, quer dizer, esta questão, aumentar coberturas, franjas de trabalhador, universalização. A Segurança Social tem 3 pilares: o pilar contributivo, o pilar de solidariedade e o pilar familiar. O pilar de solidariedade e o pilar familiar, por exemplo, o abono de família é universal, pago pelo Orçamento do Estado. Não está ligado ao regime contributivo. Há prestações que estão ligadas ao regime contributivo, há outras que não estão. E as que estão ligadas ao regime contributivo, eu acho que hoje há hipótese de as universalizar. Porquê é que os trabalhadores independentes não tinham subsídio de desemprego inicialmente? Primeiro, o subsídio de desemprego é um risco, é um custo. E, portanto, para diminuir a fatura dos trabalhadores independentes. Por outro lado, era muito difícil controlar quando era o desemprego involuntário do trabalhador independente e, portanto, a solução foi retirar-se da contribuição o acesso ao trabalho independente. O próprio Estado tem o mesmo problema. Os trabalhadores do Estado, muito poucos, têm direito a subsídio de desemprego. O Estado financia-se a si próprio. Justamente não há despedimento do Estado, portanto, só vêm ter subsídio de desemprego os professores e pouco mais. Portanto, porque aí há maior, digamos, circulação e acesso ao desemprego. Portanto, há que ver estas questões, mas hoje a mudança do modo como é calculada a carreira contributiva permite realmente introduzir questões que não havia no passado, incluindo as tais que são reguladas pela questão a questão digamos, da economia de gestão e as novas tendências, digamos, no mercado de trabalho. A maior individualização na conta dos empregados individual, eu até estou ligado, e os empresários fartam-se de referir que isto é uma medida de João Proença ao Fundo de Garantia Salarial, que é uma conta individual dos trabalhadores, para, de facto, o potencial acesso futuro, o problema que venha a ocorrer, por exemplo, a empresa falir e não pagar as indenizações por despedimento. Portanto, e é uma conta individual que existe na Segurança Social, Fundo de Garantia Salarial. Portanto, que pode ser revisitado, pode ser, aliás, os empresários queixam-se que já lá está imenso dinheiro, muitos milhões, e, portanto, valia a pena ver como poderá ser utilizado, até poderá, em medidas ligadas ao trabalho e à proteção social. Uma terceira questão era esta ideia. Regular, por exemplo, o trabalho nas plataformas, digamos, este problema da uberização, os múltiplos empregadores, há muitas coisas que muitas vezes têm que ser vistas também a nível da regulação laboral, do vínculo laboral,
combate ao trabalho ilegal, combate, digamos, hoje usa-se e abusa-se do falso empresário em nome individual, que aliás esteve presente nessas referências do tal caminho. Usa-se e abusa-se desta figura em termos, claramente, de legalidade ultradiscutível. São novas formas de precariedade, legalidade ultradiscutível. Outra questão, por exemplo, as plataformas, porque é que não são taxadas, não pagam, não contribuem para o orçamento do Estado. Portanto, é evidente que tem que ser uma medida a nível nacional, a posição dos Estados Unidos, mas ao nível da União Europeia, mas é uma questão central neste momento. Por outro lado, também lembrar que já há países, incluindo a liberal Inglaterra, que vincularam os trabalhadores da Uber como trabalhadores por conta de outrem. Portanto, temos também que ver caminhos, que houve um caminho que foi da legalização da Uber, do trabalho da Uber, mas todos os dias eu estou ali na zona da ADSE, uma zona em que está cheia dos tais jovens, normalmente jovens, que estão ali disponíveis para o takeaway, mas de facto interrogo-me se estes trabalhadores, algum deles tem um mínimo de proteção social, e os trabalhadores da Uber em que medida é que têm acesso. Mas também em que medida é que há um problema de ilegalidades laborais, e os vínculos laborais têm que ser revistos, e portanto isso nomeadamente em termos de multi-empregador. Porque uma questão também que gostaria de referir é isto, que os jovens hoje não pensam normalmente, não estão sensibilizados para a questão da reforma há 40 ou 50 anos. Portanto, se houver mecanismos voluntários em que diga ao jovem, digamos, inscreva-se na Segurança Social, isto e aquilo, se for obrigatório, talvez se inscreva. Se for voluntário, bem pensar, digamos, neste momento a prioridade é viver em melhores condições de vida e não propriamente a reforma daqui a 40 ou 50 anos. E, portanto, tem que haver aqui também uma grande explicitação das medidas. Uma grande explicitação das medidas. O Seguro Social Voluntário, já há 14 mil e tal trabalhadores em Seguro Social Voluntário. Aliás, é uma medida que está prevista na lei, por exemplo, os trabalhadores que estão no estrangeiro, os trabalhadores portugueses no estrangeiro, acesso ao subsídio social voluntário e outros, mas concordo inteiramente com o Dr. Jorge Bravo que deve ser revisitado e estendido. E as medidas, como a que referiu para os artistas da Alemanha, é uma medida importante. Eu prefiro muito mais que a atividade cultural seja pago pelo consumidor cultural do que sejam os jogos de azar dos pobres que vão pagar os monumentos nacionais. Portanto, acho que é esta questão, mas que vale a pena olhar um pouco para os outros sistemas. Continuam a ser sistemas de distribuição, continuam a ser sistemas que estão complementares de seguros e poderá até existir aos bancários em Portugal dos fundos de pensões. Por opção dos bancos e dos trabalhadores, praticamente acabaram os fundos de pensões para os novos trabalhadores. Portanto, persistem alguns, porque os bancos não têm dinheiro para pagar à Segurança Social a transferência para a Segurança Social dos trabalhadores que já estavam abrangidos para repor a carreira contributiva. Aliás, é o mesmo caso da Caixa de Apresentações e dos trabalhadores da administração pública. Portanto, digamos, houve aqui até que uma diminuição do setor privado. Eu acho que poderá aumentar em fundos de capitalização voluntária, mas isso obriga a um grande esforço de esclarecimento e obriga a incentivos do Estado. O Estado a caminhar claramente este caminho e não criar aqui uma posição entre o público e o privado. E, portanto, quando refiro que as novas formas de trabalho, há algumas que não vão originar problemas para a Segurança Social, há muitas outras que vão originar problemas e que estão à vista. E quero o Pedro Mota Soares e o Jorge Bravo, cujas intervenções de saúde, referiram imensos casos desse aspecto. Algumas, de facto, como o teletrabalho, continuo a dizer, mal de nós se alterarem as bases do que é o teletrabalho atual, que é um trabalho por conta de outra. É um trabalho que, digamos, que também tem que ser controlado em termos de cumprimento da lei, mas não propriamente posto em causa o modo como está organizado, como existe o teletrabalho. Mas o trabalho à distância tem formas hoje de uma originalidade terrível. A nível das empresas há muito esta questão e, portanto, há novas formas, aliás, de grande individualização do trabalho, nomeadamente na área de serviços, que há que ter presente e há que não ignorar a realidade.
que hoje, com a área europeia de livre prestação de serviços, destacamento e outras matérias, provocam outros problemas na segurança social que têm que ser discutidos, embora implementados a nível de cada país. Tenho dito. João, Obrigado. não foi preciso dizer os 9 minutos que o João cumpriu. 10 minutos e 40 tal, foi ótimo. Pedro, não sei o que é que nos querá dizer, tem 10 minutos. 10 minutos. Obrigado. Quero dizer que não vou usar os 10 minutos. Portanto, obviamente, isso. Só aqui antes de mais, queria dizer uma coisa. Percebi que está aqui também o professor Jorge Campino. Queria lhe dar um grande abraço. Eu tive também o enorme prazer de trabalhar diretamente com ele. Quando estive em funções no governo, e, portanto, aprendi também muito com ele. E, portanto, um abraço muito forte para o professor Jorge Campino. Lina, só dar aqui uma nota que tem a ver com o seguinte. Nós hoje estamos, e bem, muito a discutir o que é o futuro do trabalho, e eu acho que todos nós podemos ter ideias muito diferentes sobre muitas coisas, mas há uma coisa que nós sabemos: daqui a 10, 15, 20 anos, o mercado de trabalho vai ser totalmente diferente do que é hoje. Eu acho que hoje o mundo é tão rápido que os economistas não conseguem fazer uma previsão a mais de 6 meses. E, portanto, nós olharmos para 10 anos, não é uma previsão, é um atrevimento. Mas a mim parece-me que cada vez mais estas formas de trabalho que nós temos vão ser formas de trabalho híbridas. E do ponto de vista da proteção social, nós vamos ter de encontrar novas formas de continuar a proteger os trabalhadores. E, para mim, defender o Estado Social é exatamente isso. E mais uma vez, impressiona-me que em Portugal não haja hoje uma discussão séria e profunda sobre esta matéria. Nós muitas vezes falamos das reformas que fizemos e que eram reformas, lembro-me de algumas delas eram anunciadas, lembro-me em 98, uma reforma da Segurança Social que foi anunciada como sendo a reforma para os próximos 100 anos, passados 5 anos já estávamos a fazer outra reforma na Segurança Social, que foi a reforma de 2007. E não sei se lembram, pouca gente diz isto, mas na reforma de 2007 havia uma medida que era uma medida muito importante para garantir o futuro da Segurança Social, que era um desconto da taxa social única, uma consignação de 2% da taxa social única para o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Convém que nós lembremos que a reforma de 2007 já foi há mais de 10 anos e só num ano é que isso aconteceu e em parte. E, portanto, muitas vezes nós achamos que temos aqui a capacidade de fazer reformas fantásticas para o futuro, mas depois nem sequer as executamos e, verdade seja dita, mesmo depois da reforma de 2007, em 2009, nós já estávamos a encontrar aqui algumas formas de compensar também via orçamento de Estado em conta da Segurança Social. E se, nomeadamente no tempo de crise, não houve um recurso ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, foi porque, na altura, se entendeu, e eu acho que bem, que o problema era um problema que não era um problema estrutural, era um problema conjuntural, porque nós temos um grande pagamento de despesas sociais e uma diminuição da receita por causa do aumento do desemprego, mas houve todos os anos financiamentos de 1.000 milhões, 2.000 milhões de euros para garantir a própria estabilidade financeira da Segurança Social. E, portanto, o meu ponto é que nós, de facto, temos um problema. Temos mesmo aqui um problema. E não vale a pena nós acharmos que devemos elidir o problema, olhar para o lado, que ele não é relevante. Quando ainda por cima, convém que nós nos lembremos que estas matérias, de facto, são matérias de âmbito nacional. É, aliás, muito curioso que, a propósito da Cimeira Social, uns dias antes, umas semanas antes da Cimeira Social, 11 Estados, e não eram propriamente pequenos Estados, vieram dizer, não, isto é tudo muito bonito, mas isto são competências nacionais. E nós temos sempre até alguma dificuldade de alocar verbas comunitárias para estes sistemas sociais, ainda que, por exemplo, e reconhecendo isso com justiça, o primeiro dinheiro europeu que chegou relativamente à pandemia foram as verbas do SURE, que eram exatamente para garantir 1.000 milhões de euros, que eram exatamente para garantir proteção social, pagamento de layoff. E, portanto, a minha grande dificuldade hoje, o meu grande desafio hoje é como é que nós vamos conseguir reformar aqui um bocadinho os nossos sistemas, com uma certeza que eu tenho. Se nós hoje construíssemos um sistema do zero, ninguém construía para o futuro o sistema que nós hoje temos. Porque, de facto, do ponto de vista da sua sustentabilidade, ela é muito mais difícil. A dificuldade nos sistemas sociais não é construir um sistema social. A grande dificuldade é como é que eu transito de um sistema social para outro sistema social. E aí estou completamente de acordo com o João Proença. Como é que nós vamos conseguir pôr esse fardo em cima destas novas gerações, que ainda por cima são aquelas gerações que não acreditam, que acham que lhes estão a vender uma mentira, entre aspas, que é, eles estão a descontar por uma reforma que não vão ter. E, portanto,
isto, do ponto de vista até da própria solidariedade intergeracional, é muito difícil. E garantir engagement às pessoas que estão, neste momento, a descontar é muito importante. É muito importante que as pessoas acreditem, de facto, no sistema. E eu acho que, para as pessoas acreditarem no sistema, também têm de perceber que têm alguns benefícios do próprio sistema agora e no futuro. E por isso mesmo, esta dimensão de podermos ter contas individuais é muito relevante. O professor Jorge Brá falava de um sistema que é muito relevante mesmo, que é muito conhecido também como o sistema austríaco, que é muitas vezes o trabalhador, quando constrói a sua carreira, quando constrói a sua conta individual, num determinado momento poder, por exemplo, alocar essa conta para a qualificação do trabalhador, acreditando que com isso vai conseguir até ter um salário superior e recuperar também do ponto de vista da sua carreira contributiva. E eu acho que hoje modelos como estes são essenciais pelo desafio tremendo que nós temos em Portugal da qualificação. Acho que o tema da produtividade está fora do debate político, que é muito relevante, e o tema da qualificação está muito ligado a esse mesmo debate. E isto também tem a ver com proteção social. E, portanto, acho que era importante, e felicito nesse sentido aqui o SEN do PSD, que teve esta capacidade de lançar estes debates, muitas vezes a luz provém exatamente destes debates e desta capacidade de pensarmos um bocadinho as coisas, e portanto queria felicitar mesmo muito o Conselho Estratégico Nacional do PSD pela realização deste debate, por pelo menos tentar colocar minimamente o tema aqui em cima da mesa, porque eu acho que, de facto, só mesmo através de uma reflexão e de colocarmos isto em cima da mesa é que vamos conseguir encontrar soluções. Termino, Lina, não consigo terminar sem fazer um cumprimento especial. Eu conheço o João Proença mesmo há muitos anos. E é a primeira vez que eu estou com o João Proença que vejo o João Proença campeão nacional. E, portanto, quero dizer que conheço o João Proença há muitos anos, mas não ainda há 20 anos. E, portanto, queria dar um abraço ao João, sei que é um grande sportinguista. Eu não sou, mas sei que é um grande sportinguista. E, portanto, dar-lhe um abraço também e dar-lhe os parabéns pelo campeonato. Obrigado. Eu não sei se reparou que ele tem um leão lá atrás. Parece um leão lá atrás. Há muitos pela casa toda. Sim, porque eu também sou sportinguista. O Pedro, eu também sou sportinguista. Mas pronto, deixemos agora o Sporting. Jorge, não sei se quer também fazer aqui uma última intervenção, um resumo, não sei. Muito breve, não, muito breve. Acho que o debate foi muito rico e acho que, enfim, espero que enfim, da nossa parte, com certeza, serve e servirá para aprofundar a nossa reflexão e continuaremos a manter este tema na agenda. Queria só, talvez, reforçar a dimensão europeia das soluções para o problema, enfim, que já foi aqui trazida à discussão. Enfim, eu não sou daqueles que acha que a Comissão, enfim, que a União Europeia tem sido, eu diria, madrasta no apoio ao país, enfim, em múltiplas áreas, incluindo agora do período do combate à pandemia. Acho que, no fundo, a nossa pertença à União é um dado que nunca devemos assumir como garantido, mas que tem sido bastante importante aquilo que tem sido a transformação do país em múltiplas áreas. Acho que ninguém hoje já imagina aquilo que seria o país sem a nossa pertença à União. Tem problemas que todos são sabidos, mas no fundo é um ativo. Mas não deixa de ser, no fundo, curioso que, em matéria de proteção social, a União Económica e Monetária é uma realidade. Ela tinha entre as suas premissas a mobilidade do fator trabalho, não é? E a mobilidade do fator trabalho, enfim, conjuntamente com mercadorias, o capital, no fundo permitiriam, uma harmonização dos níveis de crescimento económico e um nivelar daquilo que eram os padrões de bem-estar na Europa. Sabemos, enfim, passados estes anos todos, que essa realidade não se tem confirmado. Mas a forma como a economia funciona e a globalização que entretanto se deu não diminuíram a importância de reforçar o pilar social no âmbito da construção europeia. E eu noto, enfim, que, enfim, são sabidas as reservas que têm os países da Europa do Centro e do Norte em relação aos modelos de proteção social do Sul, enfim, e aquilo que poderia eventualmente existir no caso de haver uma mutualização dos riscos sociais ao nível comunitário, que é disso que se trata, não é? Mas não deixa de ser curioso que a União Europeia tenha aprovado um PPR europeu, enfim, aliás, no fundo, até sob proposta do anterior chairman da Associação Representativa das Seguradoras Europeias, o portuguesíssimo Gabriel Bernardino, não é? Enfim, me parece uma boa iniciativa, no sentido no fundo, pôr na agenda a necessidade de reforçar a complementaridade, e tenho tido até agora bastante dificuldade em encontrar um patamar mínimo de proteção social para algumas dimensões, em particular
para o desemprego ou algumas outras dimensões, mesmo que seja um patamar mínimo, não é? Porque, no fundo, se a União, no fundo, quer promover a integração no espaço comunitário, quer nivelar os níveis de bem-estar, no fundo, quer enfim, atribui iguais direitos e deveres aos trabalhadores, qualquer que seja o local em que estão a prestar o seu trabalho no espaço europeu. Hoje em dia, vamos ver, o trabalhador pode estar em Portugal a trabalhar para uma empresa dinamarquesa, em teletrabalho, trabalho à distância, portanto, enfim, vejam, as fronteiras físicas já têm pouco ou nenhum significado neste novo mundo do trabalho, e, portanto, resulta, no fundo, um pouco estranho que não se tente encontrar, mesmo que seja um denominador comum. Eu percebo que haja, os modelos sociais na Europa são diferentes, não é? Há países em que há um peso bastante mais significativo das formas complementares, muitas vezes decorrentes dos acordos coletivos de trabalho, aqui em Portugal, enfim, com muita pena do João Proença, eu diria também muita pena minha, não se desenvolve e não percebemos porquê, sinceramente. Enfim, acho que o chavão ou aquele argumento um bocadinho gasto de que é a privatização da segurança social, acho que isso não faz sentido nenhum. No fundo, tratam-se de formas complementares que beneficiariam em primeiro lugar os trabalhadores e as suas famílias, e são um reforço da proteção social e não uma substituição daquilo que é o pilar público social, redistributivo, de solidariedade entre gerações. E eu, no fundo, só queria notar aqui que eu acho que, para aqueles que têm mais um papel mais ativo na discussão política, enfim, a Lina está no Parlamento e tem a importância, no fundo, de se encontrar um denominador comum. Eu acho que a mobilidade crescente do fator trabalho, a transformação do mundo do trabalho, ainda vai acentuar mais a necessidade de existir um mecanismo de solidariedade, de mutualização, que é disso que se trata, no fundo, dos riscos, de alguns riscos sociais, e em particular, no fundo, eu diria que o desemprego seria um dos primeiros candidatos a esse patamar, no de respeito às pensões de velhice, eventualmente, mas aí era uma discussão bem mais profunda, mas no que se refere ao desemprego, penso que era um primeiro passo. Já se discutiu várias vezes esta matéria a nível comunitário, mas nunca se avançou. Enfim, agradecer só uma vez mais, enfim, a vossa participação e a todos aqueles que nos ouvem, e agradecer à Alina também aqui a condução do debate. Obrigado.